demorei um tempo a entender que a moda estava na minha vida, assim. Mas quando hoje eu olho pro meu passado, eu consigo entender assim, pô, sempre teve lá. Sabe? Eu sempre fui, assim, uma criança muito colorida, uma criança muito exibida, assim. Eu era uma criança meio palhaça, assim. E eu gostava muito de vestir as coisas da minha mãe. Eu tinha um encanto muito grande, assim, como uma criança que cresceu nos anos 90, pela televisão. Então, assim, sei lá, programas da Xuxa. Eu lembro de assistir o programa da Hebe com a minha mãe. Ai, eu vi isso. E eu era alucinada com a Hebe. Até hoje eu sou, assim, a Hebe é uma grande referência de moda pra mim. E eu achava lindo, assim, o que me encantava nesse universo da TV era muito a coisa do palco, do brilho, das cores, das misturas, né? Era um lugar onde estava permitido o lúdico, né? Só que eu acho, assim, que só depois de grande que eu fui entender que essa talvez tenha sido a minha primeira referência de moda. Cara, assim, né? Os looks da Xuxa são um acontecimento Exato, mesmo, né? exato. Pra mim era tipo assim, Xuxa, Hebe. A Rita Lee também era uma figura muito da minha infância, assim, que eu achava curiosa, interessante. Então, assim, eu acho que eu tenho a moda na minha vida desde pequena. Mas eu só me dei conta de que, pô, isso aqui que eu sou apaixonada é moda na minha adolescência. Que foi uma fase que eu… Foi a fase que eu comecei a usar mais preto. Foi uma fase que eu era meio roqueira, assim. Eu tive essa… Todo mundo tem a fase meio… Avril Lavigne. Buscar um nicho, sabe? Aham. Tipo assim, hoje eu sou roqueira. E eu tive esse momento na minha vida que eu comecei a gostar muito de rock. E aí, com isso, veio muito uma coisa da rebeldia, assim, eu acho. Dessa atitude, né? Meio provocativa, meio quero chocar todo mundo. E aí, foi a época que eu comecei a customizar minhas roupas. Que eu comecei a andar com roupa rasgada, alfinete. Eu escrevia frases nas minhas camisetas, frases chocantes. Como uma boa adolescente. E eu misturava muita coisa. Então, assim, eu lembro que nessa época… Foi a primeira vez que eu tive a consciência, assim… Cara, eu gosto de moda. Que legal. E assim, e eu não comecei a gostar de moda pelas referências óbvias, tipo, sei lá, estilistas. Não, eu comecei a gostar pelos astros de rock, assim. Eu achava, tipo, incrível, sei lá, o Elton John. Eu achava incrível o movimento punk. Eu gostava, sei lá, Guns N' Roses, sabe? Tinha coisas nesse sentido. Eu achava… A forma como essas pessoas se vestiam no palco… Eu achava muito alucinante, assim. E aí que eu entendi que eu gostava de moda. Foi aí que eu decidi que eu ia seguir essa carreira, assim. Foi quando eu entendi também que para entrar numa faculdade de moda, você não precisa necessariamente ser artista, saber desenhar e tal. Que tudo isso você pode aprender. Isso é muito louco, né? A gente tem essa… E a gente acha que precisa saber desenhar, né? Isso é louco. Pelo menos na minha época, assim, tinha um pouco isso. Pra fazer moda, você tem que saber desenhar, você tem que saber costurar. Depois que eu fui entender que eu poderia aprender isso tudo na faculdade. E aí, eu acho que na adolescência foi quando eu entendi que eu gostava de moda. Que as minhas referências, que o nome que eu dava pra elas era moda. Eu coloquei as referências nessa caixinha. E foi quando eu decidi que eu queria fazer isso profissionalmente também, assim. Então, eu acho que conscientemente a moda surgiu na minha vida na adolescência. E daí em diante, nunca mais saiu.